Bem-vindos novamente, dando continuidade ao estudo da conjunção subordinativa. Hoje nós vamos estudar as conjunções subordinativas adverbiais. Lembra do CSI? Conjunção subordinada integrante? Sim, e agora a gente vai estudar as adverbiais. Venha comigo. Quando eu falo de conjunção adverbial, o que eu vou entender? Eu vou entender que a oração, a conjunção, ela vai estar ligando orações que vão ter uma natureza de um advérbio. Lembra que nós estudamos sobre os advérbios, que eles agregavam sentido a um adjetivo, a um verbo e até mesmo sobre um outro advérbio? Aqui vai ser a mesma coisa, mas presta atenção, não é a conjunção que é um advérbio. A conjunção vai ligar a oração e uma dessas orações vai ter a natureza de um advérbio. Entendeu? Sei que você vai entender se eu der um exemplo. Vamos colocar aqui no nosso quadro que ela vai trazer uma circunstância de natureza adverbial. Então, o que eu vou entender? Eu vou entender que, para que vai servir a minha conjunção? Vai servir para poder introduzir uma oração subordinada adverbial. Lembra que o nosso CSI servia para introduzir uma oração subordinada substantivo, porque tinha sentido de substantivo? Aqui não vai ser muito diferente. Essa aqui vai ter o sentido de advérbio, então vai introduzir uma oração substantiva adverbial. Por quê? Porque a nossa conjunção vai trazer orações que vão ter uma circunstância de natureza adverbial. Vamos de um exemplo para que a gente possa conseguir entender melhor. Vou colocar aqui. Quando se cansou daquilo, ela abandonou ele. Vamos identificar a nossa oração principal. No caso, você está vendo que aqui tem uma vírgula? A vírgula também serve como conectivo, tá separando aqui. Então, aqui é uma oração e aqui é outra oração. Por quê? Porque aqui nós temos um verbo e aqui nós temos um verbo, certo? Certo. Então, ela abandonou ele. Mas por que ela abandonou ele? Tinha uma razão para ela ter abandonado ele, certo? Teve um motivo. Então, essa aqui vai ser a nossa oração principal, porque ela já começa a introduzir a questão. A questão aqui é que ela abandonou ele porque ela estava cansada. Mas se eu falar só que ela abandonou ele, eu não consigo entender a razão porque ela abandonou ele. E se eu falar que quando se cansou daquilo, também fica aquele ar tipo, mas quem se cansou? O que ocorreu quando se cansou? Então, uma não tem valor semântico sozinha, uma precisa da outra, certo? Então, eu posso dizer que essa oração aqui, quando se cansou daquilo, vai ser a minha oração subordinada adverbial temporal. Mas por que, professora, que é temporal? Porque o quando traz a ideia de tempo. Então, esse quando aqui, ele vai ser a minha conjunção temporal. Mas está no início da frase, pode? Pode sim, sabe por quê? Porque é só você inverter a frase, que vai dar do mesmo jeito. Lembra que eu te falei que tinha a vírgula que estava separando as orações? Mas foi porque só trocou de lugar. Mas se eu fosse inverter, teria o mesmo sentido. Quer ver? Ó? Ela abandonou ele, vírgula, quando se cansou daquilo.
Então, tipo assim, muitas das vezes, algumas pegadinhas de prova vai trazer a oração invertida para que você possa se confundir, tá bom? Mas não se preocupe, é muito simples, tá bom? Então, quando eu digo que quando se cansou daquilo, o quando vai ser a minha conjunção temporal, porque quando traz uma circunstância de tempo, eu vou ter a minha oração subordinada adverbial temporal. E essa aqui vai ser a minha oração principal. Vamos com outro exemplo para que a gente possa entender também? Vou colocar um exemplo agora que não esteja invertido, tá bom? Bem, vamos com um exemplo aqui para que a gente possa entender que não importa a ordem da oração, tá bom? Vamos colocar aqui. Ela assustou quando viu o resultado. Ela assustou quando viu o resultado. Vou encontrar aqui os meus verbos. Assustou é um verbo e viu também é um verbo, do verbo ver, certo? E aqui eu já localizei a minha conjunção. A gente acabou de ver a conjunção quando. Ela assustou. Aqui eu tenho uma oração. Mas por que ela assustou? Ela assustou por algum motivo, né? Eu não consigo entender a mensagem se ele me falar só que ela assustou. E qual foi o motivo? Ela assustou quando viu o resultado. Então, ela assustou é a minha oração principal. E quando viu o resultado, né, vai ser a minha oração subordinativa adverbial temporal de tempo. Porque esse quando aqui vai ser a nossa conjunção temporal. Ela assustou quando viu o resultado. Quando viu o resultado, traz uma circunstância de tempo, né? Uma circunstância adverbial. Por isso que a gente fala que é uma conjunção subordinativa adverbial. Introduz orações adverbiais. Bem, sei que aqui você não está tendo dúvidas, certo? Porque é um assunto muito simples, muito fácil, pouco a pouco você vai pegando. A gente vai ver agora as categorias das orações, as conjunções adverbiais, porque não tem só temporal, não. Lembra das categorias do advérbio? É mais ou menos parecida, tá bom? Então já pega o seu caderninho aí e simbora colocar aqui no nosso quadrinho pra gente não esquecer. Deixa eu só pegar um pouquinho de álcool pra gente limpar o quadro. E vamos fazer a nossa tabelinha das categorias. Na língua portuguesa, nós temos 10 categorias de conjunções adverbiais. Isso mesmo. Então, vamos colocar aí as categorias. Então, vamos para a primeira categoria que nós temos. Qual é a nossa primeira categoria? Vamos por ordem alfabética. É a causal. Quando eu falo causal, dá ideia de quê? Dá ideia de causa, né? Então, ela vai introduzir uma circunstância de causa. Então, quem são elas? Já que, como, porque junto, uma vez que, visto que, e assim tem vários exemplos, tá bom? Nossa segunda categoria vai ser a comparativa.
comparativa. Como o próprio nome já diz, vai trazer uma ideia de quê? De comparação, né? Vai comparar uma oração a outra. Então, nós temos quais são as conjunções de comparação. Vai ser como, tal que, mais do que, menos do que e assim sucessivamente. Vamos para a nossa terceira categoria. Vai ser a condicional. Condicional. Vai trazer uma ideia de quê? Uma ideia de condição, né? Vai trazer uma condição. No caso, vai ser caso, se, contanto, desde que, e assim vai. Vamos para a nossa quarta categoria, que vai ser a consecutiva. Consecutiva, que vai trazer a ideia de quê? De uma consequência, né? Consecutiva. Uma oração vai ter uma consequência sobre a outra, certo? Quais são as nossas conjunções de consecutivas? Vai ser tanto que, de modo que, e assim sucessivamente. A nossa quinta categoria vai ser as conformativas. Conformativa. Vai trazer o quê? Vai trazer uma ideia de conformação. Algo que é conforme ou conformidade, né? Quais vão ser elas? Conforme, né, gente? Isso aqui é um pouco óbvio, né? Conforme, constante, segundo, e assim vai. A nossa sexta categoria vai ser as concessivas. Vai trazer a ideia de concessão, de algo que foi concedido. Concessiva. Quem vão ser elas? Vai ser embora, ainda que, e por aí vai. A nossa sétima categoria vai ser a final, que vai trazer uma ideia de quê? Uma ideia de finalidade, né? Então, quem vai ser o nosso final aí? Para que, a fim de que, por aí vai. Para que e a fim de que. A nossa oitava categoria, vou colocar aqui porque o espaço não tá dando, vai ser proporcional. Proporcional. Que vai trazer uma ideia de proporção, né? Então, por exemplo, à medida que traz essa finalidade pra gente, né? À medida que, e assim tem outros. E aí nós vamos ter a nossa 9 categoria, né? Que vai ser a temporal, que foi a que a gente acabou de ver, né? Que vai ser o quando, né? Que a gente acabou de estudar o quando. Aí tem o quando, tem o logo que e por aí vai, tá bom? E por último nós vamos ter a nossa conjunção de modo, que vai ser o sem que. E essas são as nossas categorias das conjunções adverbiais. São 10 categorias. Causal, comparativa, condicional, consecutiva, conformativa, concessiva, final, proporcional, temporal e modo. Cada uma vai trazer uma natureza de advérbio empregada na oração. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também tenham compreendido o assunto.
Qualquer dúvida é só me chamar lá no meu Instagram, @vansouza. Bom, beijo pra vocês e tchau, tchau.